Olá, pessoal! Os 60 anos de profissão do jornalista saltense Walter Lenzi viraram livro pelas mãos do também jornalista e amigo Jorge Duarte Rodrigues. E eu tenho a honra de receber biógrafo e biografado aqui no Lado a Lado de hoje. Bem-vindo, Jorge, bem-vindo, Walter. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui no seu programa. Também, mais uma vez, me sinto honrado em estar nesse estúdio que você também comanda as entrevistas que realiza semanalmente. Quarta vez já, né, seu Walter? Quarta vez. Campeão. Está veterano já. Logo eu vou pedir uma caderneta. Então, gente, Jorge, seu primeiro livro, né? Vamos mostrar aqui. Primeiro livro do Jorge, a capa. Seu primeiro livro, como é que é a emoção, a responsabilidade de biografar um amigo? Olha, Mirna, é com muito prazer que a gente chegou no acordo para que eu fizesse essa biografia dele, né? Uma porque 60 anos de jornalismo, como eu disse no dia do lançamento, não é uma data tão fácil de se repetir, e principalmente numa profissão como o jornalismo. Então foi muito legal, foi muito bacana, e eu gostei muito da ideia e pretendo futuramente escrever o meu. E como que vocês se conheceram? Conta essa história, como que vocês se tornaram amigos? Isso faz 40 anos, Mirna. Eu tinha a livraria Betânia, e nessa época o Walter Lenzi era funcionário da Câmara Municipal. E no final do expediente da Câmara, ele subia na Rua 9, ele morava aqui na Vila Nova, aqui em cima. Ele dava uma paradinha todo santo dia, de segunda a sexta. Ele carregava uma maleta 007 nas mãos. Ele parava ali para dar uma pausa, né, na subida até a casa dele. E ali a gente batia papo, conversava. E como eu também além de vender livros, eu vendia revistas e também o próprio jornal dele. Então era comum esses bate-papos, assim, falávamos sobre tudo e também falávamos sobre o jornal, sobre alguns projetos que ele tinha. Como é que vocês falavam que era Posso acrescentar uma bar coisa? sem pinga? Pode? Isso. É o seguinte. Por favor. O Jorge talvez não ache importante, ou não se lembra, antes desses encontros quase diários, né, na banca dele, banca da Betânia, Na livraria, ele já enviava artigos por Sim. Taperá. Já. Poesias, né? Poesias, Crônicas que ele fazia. Então a gente tinha, de vez em quando, tinha um contato assim. Não sei se ele falou comigo para mandar crônica, sei que eu recebi e publicava, porque era um trabalho, ele já, naquela época, já demonstrava o talento que ele sempre teve, né, para escrever. Então, quer dizer, até antes disso, a gente já tinha um relacionamento mais afastado, né? Mas a partir da banca Betânia, que eu saía às 6 da Câmara, subia às 9 de julho e dava uma paradinha ali, até umas 7 horas, 7 e pouco, né? Sim, E o Jorge continuava lá até não sei quanto. Inclusive, agora que ele relembrou isso, como o Walter tem sempre um espírito muito brincalhão, das primeiras vezes que eu escrevi alguma poesia, algum tema que eu entregava para ele, né? Ele dava uma olhadinha assim, amassava e jogava no lixo. Depois eu ia lá e pegava e publicava. Só para brincar com Só você. para brincar, E o lançamento do livro, né, do Walter Lenzi, 60 anos de jornalismo, foi no dia 16 de junho, né, no aniversário da cidade. Sim, ele inclusive fez parte da programação do aniversário da cidade, foi realizado na Biblioteca Municipal e um bom público esteve presente, autoridades, o Geraldo Garcia, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Batista, os acadêmicos, familiares, nossos amigos, convidados. Da ASLE, né? Da ASLE. Inclusive, o Padre Silvio também. O Padre Silvio também esteve presente. Inclusive, nessa data comemorou-se também os 10 anos da academia, da qual nós dois fazemos parte, né? E foi também, tomou a posse um novo membro, o Jean Frederic Pruvinage, que tomou posse nessa data. E Jorge, aqui no livro você destaca outros aspectos da personalidade do Walter que vão além do jornalismo, que é o espírito empreendedor, inovador, o arrojo. Para quem não leu ainda o livro, conta aqui pra gente algumas passagens que demonstram esse espírito dele. Sim.
Na verdade, o Lenzi não era só o jornalista do jornal Taperá, não, continua não sendo apenas o jornalista, mas dando palpite em todos os setores do jornal e sempre com muito acerto. Ele era muito empreendedor, tanto é que o jornal está há 54 anos por causa dessa competência que ele tem. Então ele criou sessões no jornal que permanecem até hoje, produtos diferenciados fora o jornal, como o guia de telefones do Taperá, como o mapa da cidade, como uma época ele lançou Histórias de Sucesso, que comentava os comerciantes e os empresários da cidade que estavam ainda na ativa, contando a história. Então ele fez N produtos que recheavam o jornal, né? Porque o jornal, basicamente, depois da internet, ele passou a ser uma coisa um pouquinho desprestigiada, né? E ele, com esses produtos, ele continuava sempre mantendo o nome do jornal Taperá em alta. Teve a revista Taperá também, né? Teve a revista Taperá, né? Os primeiros 10 anos foi como revista, né? Para tirar aquela imagem do liberal que era um jornal político, então nós, de comum acordo com o deputado Arquimedes Lamolha, nós encerramos as atividades do liberal e fundamos uma revista que tinha o objetivo de ser uma revista mais social. E ela foi durante cerca de 10 anos, mas depois a gente percebeu que a gente tinha que entrar na política, outros assuntos e tal, daí ele se transformou em jornal 10 anos depois de ser criado. Mas recentemente teve uma nova revista Taperá, sim, né? inclusive nós tivemos com uma empresa de São José do Rio Preto que fornecia os assuntos, entrevistas com artistas da Globo, de outros canais também e tal, um material sobre saúde e tal, e nós apenas enxertávamos algumas reportagens e a publicidade. Mas chegou numa época que no início da crise, a gente percebeu já que não dá para manter, porque o custo era alto, entende? Então, mas houve também além disso, também teve a Festa dos Destaques, que a gente faz há 21 anos, né? Entende? Sempre com sucesso, né? São coisas que o jornal faz. Dos casados, hein? São coisas que o jornal faz, que eu fiz questão também de idealizar, para reforçar a receita do jornal, porque o jornal mantinha um grupo de funcionários muito grande, entende? Vários jornalistas, 7, 8 jornalistas, tal, enquanto outros jornais da cidade, 1 ou 2, tal. Então a gente precisava, para manter esse pessoal, precisava uma arrecadação extra, além daquela proporcionada pelo jornal. E os prédios? Os 2 prédios que o Taperá já passou também foram idealizados. Iniciativa dele. O primeiro, na Rua Monteiro Lobato 80, nós íamos comprar um lote de 12 por 25, por 12 mil cruzeiros na época, 12 milhões, meu sócio não topou, e eu queria uma sede própria para o jornal, né? Que nós ficamos aqui, a gente funcionava no prédio do Arquimedes Lamolha, que era um prédio velho, caindo em pedaços e tal, e não era nosso, né? Meu sócio não topou. Depois a pessoa que estava vendendo o lote, passado 1 ou 2 meses, falou, eu vendi metade, você não quer ficar com a outra metade? E nós tínhamos 60 mil, não era 12 mil, era 120 mil. E nós tínhamos 60 mil reais. A metade. 60 mil cruzeiros nós tínhamos. E sem autorização do meu sócio, eu comprei aquela metade e construímos o prédio do jornal, e nós ficamos lá até 2005. Depois, graças à boa receita do jornal, na venda do jornal, que era muito boa, né? Nós pudemos construir o prédio onde nós estamos hoje. Hoje na Itapiru. Ocupou 4 lotes de 10 por 30, né? Um terreno bem grande ali, onde nós pudemos fazer 2 pavimentos. Embaixo, um salão que a gente pretendia um dia colocar uma máquina impressora, mas não levamos avante essa ideia. E na parte de cima fica a redação, que tem um espaço suficiente, né, para reuniões, para tudo lá, né? Também foi iniciativa minha, porque meu sócio, mais uma vez, não concordava, entende? Nesse prédio, que inclusive está em meu nome, mas eu não cobro aluguel do jornal, mas está em meu nome. Mas eu utilizei o dinheiro proveniente da venda de exemplares, que era, naquela época, eu recebia cerca de 5, 6 mil reais por semana na venda de jornais, entende? Com esse dinheiro,
eu me mantinha... Da venda em banca, né, seu Otto? Venda em banca, só, Venda em sem banca. contar assinantes, né? Uhum. E com esse dinheiro, então, eu construí aquele prédio. Quando o meu sócio vendeu a parte dele para pessoas integrantes do Grupo Nardelli, não para o Grupo Nardelli, para pessoas do Grupo Nardelli, foi me perguntado, e quanto é que isso vai cobrar do aluguel do prédio? Eu falei, nada. Desde 2005, o jornal ocupa aquele prédio sem pagar um tostão de aluguel, a não ser cuidando da manutenção, também pagando IPTU e tal, os encargos, né? Mas cobrança de aluguel, eu faço questão de não fazer, né? Apesar de estar em meu nome, mas eu considero que é prédio do jornal, né? Então, Mirna, com toda essa história, é uma história que teria que ser colocada num livro, não é? Registrada, porque eu creio que acho que em todo o nosso interior não existe um caso como esse do Taperá, de um jornal local interiorano, e com um jornalista que tomou a rédea de tudo e continua nativa aí. E recentemente a TV Taperá ele botou para funcionar, também, né? Eu agora tem a TV inclusive, Taperá. que o pessoal estava meio assim e tal, o jornal estava vivendo uma crise, eu que comprei todo o equipamento, porque eu achava que tinha que sair a TV Taperá, nós tínhamos que fazer isso. E nós tentamos conseguir um canal aqui em Salto. Inclusive o Geraldo Garcia também tinha essa pretensão. De TV aberta? Antes dele ser prefeito de Salto. Nós fomos várias vezes em São Paulo conversar com especialistas, TV aberta. Só o único canal disponível aqui em Salto era a TV Cultura. Só que a TV Cultura não permitia que a gente entrasse com uma programação local em meia hora, 1 hora, 2 horas, nada. Era só... Então, Retransmissão só. não adiantava nada, só retransmitia e já retransmitia, né? E nós tentamos, então, conseguir um canal por outras vias, né? Mas, inclusive, através de deputados e tal, mas não havia um canal disponível em Salto como não há até hoje. A gente achou que nós teríamos condições de nós próprios montar uma TV nos moldes amadores, né? Mas que está funcionando aí, tudo na base, às vezes, da improvisação e tal, e nós estamos organizando, até programa diário tem agora, e está dando resultado, que inclusive nós estamos já com patrocinadores, entende? O jornal, a TV está proporcionando renda que reforça a receita do jornal. Não é aquela coisa, por enquanto. Mas nós estamos no caminho, quer dizer, a gente tem que começar... E vai migrando devagar também o jornal impresso para a internet, sim, né? Vai fazendo uma transição nós aí. estamos na internet também, com coisa que... O senhor já tinha imaginado algum dia que o senhor ia para frente da câmera? Nunca. Aliás, para frente da câmera e atrás. Nem cinegrafista, muito menos. Eu era muito tímido, sabe? A função de diretor do jornal me obrigou muitas vezes a dirigir reuniões, a dirigir eventos. Então eu fui pegando essa prática aí, não sou nada ainda, preciso aprender muito nessa parte ainda, mas já tenho a tranquilidade de chegar em frente às câmeras, entrevistar uma pessoa, fazer um comentário e tal. E quando eu parei um pouquinho agora, mas tinha a palavra do editor, que eu gravava 10 minutos sem corte nenhum. Eu começava falando sobre um assunto e ia embora. Quer dizer, a gente aprende isso na prática, né? E o interessante é que o senhor quando começou a escrever, começou aí no jornalismo, começou antes dos 14 anos, né? Com caneta tinteiro e papel pautado. Meu pai trazia uns cadernos lá da Brasital, do escritório da Brasital, lá que trabalhava num dos escritórios da tecelagem, né? E eu fazia comentários de jogos que eu assistia. Eu jogava futebol de salão, jogava basquete no ginásio, sabe? Jogava vôlei, várias atividades. Então, nos jogos que eu participava, eu fazia a escalação dos times que jogavam, os resultados, quem marcou gol, tal, não sei o que. Então começou escrevendo esportes, na área de esportes. Na área de esportes, fui na área de esporte. Fui pro jornal Liberal, sempre na área de esporte. E depois que a necessidade,
fui entrando em outros setores aí, hoje, e depois teve uma época aí que eu fazia até página social. Comentava filmes de cinema, né? Uma época eu aprendi a trabalhar no linotipo, que era uma máquina difícil, né? Uma máquina que só especialistas lá tinham. Nós tínhamos duas linotipos, duas máquinas. Numa delas trabalhava o Sidney Pacheco, que era do jornal. No outro havia um linotipista de Campinas. O dia que ele não vinha, ficava parada a máquina. Eu aprendi, então, quando ele não estava lá, as matérias eu não fazia na máquina de escrever. Eu fazia direto no linotipo. Ficava pronta dali e já ia para a impressão. Sem perder tempo, né? A necessidade obrigou todas essas coisas. Não é que eu sou lá, que tem algum mérito nisso. É que precisou, eu tinha que fazer. Faz o que Teve uma época que era feito, né? eu e o Ratti no jornal, o Ratti fazia polícia, fazia crítica de situação de buraco na cidade, fazia som e imagem, onde ele falava de televisão, eu falava de política, fazia cobertura de sessão de câmara, nós dois, usando vários pseudônimos, a pessoa falava, nossa, tem uma bela de uma equipe de jornal. Isso que eu queria pedir para o senhor explicar por que é que naquele tempo se usava tanto pseudônimo. Por causa disso, para demonstrar para o leitor que, nossa, a equipe era grande, né? Às vezes a gente ia lá, poxa, esse fulano de tal escreve bem, não? Só para dar, escreve melhor que você. Era a gente mesmo que fazia esses comentários, né? Ô Jorge, aqui no livro na biografia, você também evidencia duas colunas muito populares que o jornal teve, que são o Taperá Focando Sim. e a Secretária Eletrônica. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessas duas colunas, que foram duas colunas marcantes na história do Taperá e do Walter, né? Sim, o Taperá Focando, como o próprio título diz, eram fofocas, né? E qual é o povo, qual é os leitores que não gostam de fofoca. E isso, o Lenzi, com o antigo sócio dele, o Januário Carola, né? Ele fazia... O Januário Carola que começou, ele tinha um salão de beleza em frente ao Clube Ideal. E trabalhava com a máquina fotográfica pendurada aqui. E tinha um caderninho, ele fazia anotações lá. Então era fotografar, escrever, fazer fofoca e tal. Depois nós abrimos isso para os leitores. Grupos de pessoas mandavam lá, fulano de tal é isso, fulano de tal vai sair com tal menina e não sei o que, no Clube Ideal, babá, saiu com outra, não sei o que e tal. Isso, surgiram muitas confusões, muita gente reclamando, entendeu? Eu imagino. Se essa coluna existisse hoje, o jornal ia ser processado por umas 10 vezes por semana, né? Porque entrava mesmo, era fofoca mesmo, entende? Isso vendia jornal, inclusive nós entramos em Itu com Itu Focando. Nós mandávamos para Itu os 200 jornais, só tinha uma banca na praça lá, do Pazinato, parece, né? Ali vendia jornal, vinha 200 jornais e vendia, só que o sujeito que levava, ele levava de ônibus, um pacote assim, e ele não queria que aumentasse o número de jornais, porque ele não aguentava levar mais que 200 jornais. Não podia aumentar a tiragem. Inclusive o Zé Carlos do Periscópio comenta que o Taperá é que despertou, né? Despertou nos ituanos, nos jovens ituanos, a necessidade de fazer um jornal para Itu, que Itu não tinha um jornal de circulação normal, entende? Surgiu então, um ano depois do Taperá, surgiu o Periscópio. E o Periscópio daí criou também uma coluna de fofoca, parece que era Mr. Magoo, né? Um personagem de desenho animado ou de revistas. E daí o Periscópio também foi crescendo tal, e nós fomos nos afastando, porque Itu já ganharam um jornal que cumpria com as necessidades da cidade. E a Secretária Eletrônica? A Secretária Eletrônica foi outro grande marco que o Lenzi teve como ideia, porque na verdade o Lenzi foi no Mapping uma vez, né, em São Paulo, e era o lançamento da Secretária Eletrônica que se usava para pegar recados em casa, em comércio. Cada lado da fita. Em meia hora cada lado. E o Lenzi pegou justamente para instalar no jornal, para que os leitores, os assinantes que não recebessem o jornal, pudessem fazer a reclamação para que fosse entregue o jornal. Só que essa história de colocar no jornal, para o assinante fazer a reclamação para dizer que não recebeu o jornal,
os assinantes estenderam essa palavra reclamação para realmente para fazer reclamações de um buraco na frente da casa, ou um lixo que não foi recolhido. Então, a partir daí começou, né? Aí surgiu a ideia, então vamos fazer uma coluna, né, de reclamações, né? Ele mandava entregar o jornal, né? Eu tinha uma pessoa que, o Rate faz tudo no jornal, né? O Rate é coisa incrível. Patrimônio. Desde o início da secretária eletrônica, ele vai no sábado ele vai às 2 da tarde, e aos domingos ele vai às 10 da manhã, ouvir as reclamações de gente que não recebeu o jornal. Não são muito, 2, 3, às vezes 5, às vezes 10, molhou o jornal, choveu e tal, e o Rate pega o exemplar e leva com o carro dele lá e tal. Isso ele faz desde o início do Taperafocando, que foi na década de 60 ainda, né? Manda um abraço pro Rate aqui. Rate, ele já esteve aqui, né? Também o Rate é uma figura fabulosa. Eu faço até crítica, Jorge. Ele não é uma pessoa que não fala não para ninguém. Você pede uma coisa para ele, impossível, ele fala. Mesmo que não possa. E ele dá um jeito de fazer e acaba fazendo. Então, bom somos nós, eu falo para ele. Você ultrapassou o limite. Você foi longe. E quem que lê, quem que ouve e transcreve as mensagens? Era eu. Eu fazia tudo. Eu lia, eu ouvia, recebia... Eram cartas na época, né, que não tinha e-mails ainda, eu que fazia a redação. Eu faço questão porque secretário eletrônico é um perigo, né? Uhum. Tem gente que usa isso aí malandramente e se você bobear, você bota um troço lá que vai dar processo. Então tem que ficar de olho aberto. Então eu fazia questão, sempre fiz questão desde o início do secretário eletrônico de fazer. Ultimamente o Jorge, em quem eu tenho plena confiança, né, passou a ouvir as gravações. Ele que ouve as gravações. Antigamente enchia 2, 3 fitas, era uma coisa incrível. Hoje, são pessoas com mais de 60 anos, né? Que não tem computador. Aquelas freguesas que não tem computador, não assíduas. Tem nada. Que telefone lá, tal, às vezes algumas ficam meia hora lá falando, porque não sei o que, blá, 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 blá. E o Jorge, com a paciência dele lá, anota tudo, passa para mim, né? Já passa por mim revisado e tal. Eu acrescento os e-mails e as mensagens do WhatsApp, o Thaleson recebe, passa para mim também. Eu que dou o texto final lá. São 2 páginas hoje, né? E às vezes o Jorge, aí eu passo para o Jorge ainda dar uma olhada, né? E o Jorge, esse negócio aqui vai dar problema. Né? Que é perigoso, né, amigo? É uma situação que não... Alguma crítica, você acha que não vai ter problema nenhum. Mas o Jorge, às vezes, me alerta e corrige também. Por isso que é uma figura importante no jornal também, o Jorge. É uma coisa que, com quem eu conto lá, pessoa de plena confiança, que trabalha pensando sempre no bem do jornal. E, seu Walter, o senhor já biografou o Dr. Arquimedes Lamolha, já biografou o Dr. Mário Dota, advogado, já biografou o jornalista Alcione. E como é que o senhor se sente, assim, sendo biografado? Eu posso contar como é que surgiu essa história do livro? Pode. Você vai contar a história. Eu não pretendia ser biografado. Um dia eu falei, puxa vida, eu gostaria de fazer minhas memórias, né? Minha espécie de autobiografia. Para mim, como eu lancei, quando eu completei 70 anos, eu lancei um livreto. Quando eu completei 50 anos de casado, eu lancei outro livreto só para os familiares e amigos íntimos, aqui não teve circulação, né? Eu vou fazer também uma coisa parecida, né, com meus 60 anos de jornalismo. E só que depois, conversando com uma sessão da academia, a Ana, você não vai lançar nenhum livro? Eu falei, estou escrevendo lá minhas memórias e tal. Aí, vamos lançar isso aí na Semana Heteroliberalesco, que era para ser lançado na Semana Heteroliberalesco, mas eu fui operado, não deu certo. Eu fiquei ali e falei, será que vale a pena? Né? Bom, tudo bem. Daí, continuei fazendo o trabalho e tal. Chegou um dia, eu falei pro Jorge, não vou lançar livro coisa nenhuma. Eu não sou famoso, não sou um Chico Buarque, não sou um artista famoso aí que lança uma autobiografia. Eu vou ter que falar de mim mesmo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tá? Uma dos defeitos que eu
não tem a ser vaidoso. Eu realmente não sou vaidoso, não gosto muito. Eu fiquei anos sem sair minha fotografia no jornal. Muitos anos, entende? Depois começaram a visitar, pessoas a visitar o jornal. Antes a fotografia comecei a aparecer, mas eu sempre evitava aparecer minha imagem no jornal. Não achava justo isso querer aparecer. Não sou candidato a nada, nem tenho pretensões políticas. Então, um dia falando com o Jorge, eu falei, Jorge, eu não vou fazer isso aí, eu vou fazer um negócio, eu vou lançar, não vou, falei, tá forte a cogitação. Vou fazer um negócio, vou guardar para mim, vou fazer um livreto e tal. O Jorge falou, não, seria interessante, porque 60 anos é uma vida toda dedicada. Poucas pessoas, poucos jornalistas chegam... Precisa marcar, né, a data. Não é. Chega a esse número de anos e tal, não sei o que. Você não quer fazer? Só se você fizer, né? Assim você faz seu primeiro livro. Até falei, vamos colaborar, porque a intenção foi essa também. Seu primeiro livro, eu gostaria de fazer. Então, todo o material que eu tinha coletado, toda a pesquisa que eu tinha feito, passei para ele. Só que falei para ele, vamos fazer o seguinte, no final você faz uma entrevista comigo e faz as perguntas que pessoas que não vão com a minha cara gostariam de fazer. Não autorizadas. E assim, porque eu gosto, por exemplo, quando uma pessoa critica o jornal e mostra o defeito do jornal. É a coisa mais... Tem gente, não vou criticar, mas eu gosto para poder responder, para poder... ou melhorar, né? Ou até, exatamente, ou se ele tiver razão, ótimo, serviria para a gente acertar muitas coisas. Mas a pessoa tem medo, quem você manifesta é só para elogiar o jornal e tal. Eu acho um negócio, tem que criticar, falar mal, tá? Agora eu não dou bola, por exemplo, para rede social, que isso ali é o exagero, né? Então o Jorge topou fazer o negócio, falei, faz a entrevista no final, então acabou saindo esse muito bom livreto que você tem. E muitas tem. Fotos, né? Quem fez a diagramação e a capa? Foram 2 colegas nossos do jornal Taperá. A arte da capa foi o diagramador, que ele também é diagramador do jornal, Robson Rossi. E a diagramação foi o Thaleson Paiva, que os 2 trabalham com a gente. Também do jornal, né? Você vê o detalhe aí que em cima aparece uma máquina de escrever, e aqui que era o início, o computador, e aqui né? o computador, que registra todo esse tempo aí. Poderia até entrar uma caneta tinteiro aqui, né? Aí, muito longe ainda. E, seu Walter, aqui no finalzinho, nessa entrevista que o Jorge não foi faz, tão apimentada como eu achava que ia ser. Nessa entrevista aqui, o senhor revela no final que já está trabalhando no próximo livro, no 14º? Olha, eu não sou viciado em drogas, não sou viciado em bebidas e tal, mas sou viciado em escrever, sabe? Então, quando eu lanço um livro, já me vem à mente alguma outra coisa. Eu tenho um blog, né? Que toda semana eu faço, tem lá várias sessões, uma delas fotos antigas, que é o arquivo do Taperá, é uma coisa extraordinária. Desde 64 nós temos guardado todas as fotos que foram tiradas. E as que não foram tiradas tem os negativos. É um tesouro, hein? Tem os negativos. É um registro da cidade, né? Então, quer dizer, toda semana eu publico 4 fotos, né, antigas de vários assuntos. Tem também a última opinião que eu publicada no jornal. E atualmente eu estou fazendo Quem Foi Quem, falando de pessoas que já faleceram, que se destacaram na cidade em alguns dos setores, né? Uhum. E também os causos políticos e causos, por exemplo, que constaram naquele livro Cidade Divertida e Pitoresca. Entende? Casos engraçados que realmente aconteceram. Então eu pensei, puxa vida, eu gostaria de reunir. A ideia agora tive várias ideias, mas agora a ideia é escrever um livro sobre figuras importantes de Salto, figuras que contribuíram para o progresso de Salto. Não precisa ser um prefeito, não precisa ser um deputado, mas também uma pessoa que foi um grande maestro, por exemplo, uma pessoa que foi um grande industrial, mas industrial não que para a empresa dele, para a cidade, entende? Pessoas que contribuíram para o progresso da cidade. Então eu estou juntando material, vai levar ainda mais uns 4, 5 meses.
Então, 4 a 5 meses, então o senhor volta esse ano ainda para falar do próximo livro eu aqui acho que no Lado a não Lado? pretendo. Vamos deixar para o ano que vem. Senão, vou fazer. Já vou virar figurinha fácil ainda. Tá virando freguês Aliás, aqui. já virei figurinha fácil. Então vamos deixar para o início do ano que vem, talvez no fevereiro, março, né? Talvez saia esse volume lá, se eu conseguir fazer esse trabalho até lá. E Jorge, o seu próximo já está pensando? Esse foi só o primeiro, né? Então, Mirna, desde 2005, quinzenalmente, eu tenho um espaço no Jornal Taperá de crônicas intitulado Proesias, né? Eu fiz esse neologismo de poesia e prosa e acabou saindo poesia. E eu tenho material de 2005 para cá, já são 13 anos. É que sou muito preguiçoso e desorganizado. Mas eu pretendo fazer uma coletânea. Você sabe que crônica também não são todas as crônicas que cabem bem num livro, porque elas são datadas, né? Então, Tem semana que está mais inspirado, semana que está exato, menos inspirado, né? E tem semana também que você relata um acontecimento da época, né? Então, há 13 anos atrás, um acontecimento de 3 anos atrás, hoje já não tem mais nenhuma importância. Então, eu pretendo fazer ainda uma seleção e lançar uma coletânea de poesias. Muito bom. Ele vai, quem está fazendo isso, até vou tentar ir em primeira mão, né, Jorge? Isso. O Jorge está colaborando também, a Marta Rossi vai lançar um livro com as crônicas dela. Marta Rossi, há mais de 30 anos ela colabora. Olha aí. Há mais de 30 legal. anos, então ela selecionou o material lá e ela já está tratando junto à editora, o Jorge vai colaborar, eu dei minha colaboração também para ela, dando uns palpites lá e tal. E o Jorge vai fazer a revisão e tal, nós vamos encaminhar ela para uma gráfica que cobra um preço baratinho e tal, para ela poder lançar um livro também. E do Jorge eu sempre achei, já falei para ele uma vez, que também ele tem que lançar, reunir essas crônicas que ele escreve, né, que muitas delas são elogiadas pelos leitores e tal, né, reunir num volume só, porque o pensamento meu, desde que eu lancei o primeiro livro, é o seguinte: o jornal de hoje, amanhã vai pro lixo, vai para forrar a gaiola, né? Jogar banana. Jogar banana. E o livro fica. Então, se ele juntar esse material no livro, quer dizer, a pessoa vai ter o prazer de ler quando quiser essa ou aquela crônica, ou ler o livro todo, né? Então, para ele também, já que ele está no ramo, também, agora se embalar, né? Já foi no primeiro, já tem que botar 120 por Botando hora. gás, hein? Então eu pretendo voltar aqui também, Mirna. Ok. Então, estamos aguardando, viu? Tá combinado. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Parabéns, Jorge, pelo seu primeiro livro. Obrigado. Parabéns, seu Walter, pelos 60 anos Muito obrigado. de jornalismo. Muito obrigado. Parabéns para os dois pela enorme contribuição aí para a imprensa saltense. Muito obrigada, viu? Obrigado a Eu você agradeço, obrigado. por nos aturar até agora. Imagina, foi um prazer. E obrigada a você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. É sempre bom contar com a sua companhia. A gente se vê semana que vem. Beijo no coração, até lá!